enorme satisfação que a Clínica do Direito do Trabalho, coordenada pelo professor Sidney Machado, e o Grupo de Estudos Trabalho e Sociedade, aqui da Universidade Federal do Paraná, coordenado por mim, Maria Aparecida Bride, que realizamos essa atividade virtual, né, com o objetivo de apresentar e analisar os dados de uma pesquisa que foi realizada sobre os trabalhadores em plataformas digitais, que foi realizada exatamente nesse contexto da pandemia Covid-19. Os expositores, né, participaram dessa pesquisa e nos trarão os resultados desse estudo. São eles o professor Sidney Machado, que atua nos programas de pós-graduação do direito e do programa de pós-graduação em Sociologia, ambos aqui da UFPR, da Universidade Federal do Paraná, que vem pesquisando essa categoria dos trabalhadores em plataformas desde 2018, 2019. Portanto, num período que antecede, né, a pandemia, e pôde acompanhar aí as mudanças nessa categoria, nesse contexto da crise aí provocada pela pandemia. E nós contamos também com a participação da Paula Freitas, né, que é mestre e doutoranda pelo Instituto de Economia, o CESIT, da Unicamp, e ela participa conosco aí também da coordenação da REMIR, a Rede de Monitoramento e Estudos Interdisciplinar da Reforma Trabalhista. E ainda temos a satisfação de contar com a participação do Renan Bernardi Calil, que é doutor e mestre pela Universidade de São Paulo e é um pesquisador do grupo de trabalho escravo contemporâneo. Tá? Então, feita essa breve apresentação, eu acho que é importante fazer um pouquinho a introdução, né, dessa temática tão importante. Com a crise do desemprego, né, que vem se acentuando no Brasil desde 2015, principalmente, um número cada vez maior de trabalhadores e trabalhadoras tem encontrado dificuldade, né, de uma inserção no mercado de trabalho, né, muitos têm ficado desempregados, e eles têm encontrado no trabalho em plataformas digitais o meio para a obtenção de renda. E aí essa modalidade se dá das mais variadas formas. E agora, nessa primeira metade do ano de 2020, né, no qual o mundo e o Brasil, né, enfrentam uma das piores crises sanitárias provocadas pelo coronavírus, que levou a Organização Mundial da Saúde e cientistas, epidemiologistas, tanto nacional quanto internacionalmente, a recomendar que a única forma, né, a única saída para o enfrentamento nesse momento, né, de ausência de medicamento e vacina, que a única forma de enfrentamento é o distanciamento social, que na verdade é o distanciamento físico, né, dos indivíduos. E essa crise, ela provoca, né, ela causa um impacto direto na classe trabalhadora de forma profunda e das mais diversas maneiras, né, de várias formas, e dependendo da categoria, dependendo do grupo, né, ela vai impactar de maneira diferente. Algumas categorias, por exemplo, puderam continuar suas atividades de trabalho em casa, né, remotamente. Uma boa parcela dos trabalhadores puderam, né, continuar suas atividades transferindo o trabalho da empresa ou da instituição para casa. Outros perderam emprego e, no caso dos trabalhadores entregadores, né, de delivery, os motofretistas, estão nas ruas realizando as suas atividades de entrega, entrega das mais diversas mercadorias compradas, né, por consumidores ali online, que estão muitos deles fazendo o trabalho remoto. E aí, os expositores hoje nos trarão, né, nos brindarão com a análise da pesquisa, com os resultados da sua pesquisa, mostrando, né, sobre que condições tem sido realizado o trabalho em plataformas digitais pelos motofretistas, né, pelos entregadores, né, esses que estão na rua nos fazendo chegar os produtos, as mercadorias nas nossas casas. Quais os impactos que a pandemia trouxe para essa categoria de trabalhadores? Que mudanças que podem ser observadas nesta categoria?
né? E aí, a Paula, né, iniciando a fala com a Paula, né, vai fazer vai nos mostrar como é que foi essa pesquisa, que metodologia foi utilizada, e qual a importância, né, desse estudo nesse momento. Na sequência, o professor Sidney, né, que também participou da pesquisa de forma muito ativa pela Clínica do Trabalho, e na sequência o Renan. Tá? Então, eu passo a palavra nessa ordem, né, começando pela Paula. Tá? Paula, cada um vai ter em torno de 15 minutos, 15, 20 minutos para fazer a sua exposição. Tá? E depois, no final, nós fazemos um fechamento e disponibilizamos essa live, né? Muito boa noite. Agradeço imensamente o convite, né? A Cida e o Sidney se predispuseram a organizar a atividade e é uma felicidade estar podendo trabalhar ao lado, né, de pessoas tão queridas, né? Não só pessoalmente, como também do ponto de vista profissional. Não poderia deixar de marcar nesse início, né, que a nossa pesquisa ela também conta com a colaboração de outros pesquisadores, né? A Ana Cláudia Moreira, a Ludmila Bilho, a Vanessa Patriota e o Henrique Amorim, né? E que essa soma de pesquisadores no âmbito nacional tem corroborado, né, uma qualidade de pesquisa e tem sido uma característica das atividades desenvolvidas no âmbito da REMI que permitem, né, a gente acompanhar e construir um cenário sobre as relações de trabalho no Brasil de um modo bem ramificado, né, no nosso território. Então, isso tem sido uma coisa muito bacana e que tivemos um bom proveito também no âmbito dessa pesquisa especificamente. Já vimos trabalhando de um modo mais ampliado uma pesquisa para além do âmbito da Covid, né, e surpreendidos que fomos por esse cenário, por essa pandemia, surpreendidos não só pela expansão do vírus em si mesmo, mas também pela dinâmica que as relações de trabalho assumiram dentro desse cenário e particularmente, né, do lugar que os entregadores que trabalham por meio das plataformas digitais ou dos aplicativos passaram a ocupar na dinâmica das relações econômicas no país, né, porque a despeito de para eles se tratar da relação de trabalho, a bem da verdade, né, eles estão viabilizando o consumo de milhares de brasileiros e a continuidade, em alguma medida, né, da atividade econômica no país, né? Então, esses foram aspectos que nos incentivaram, né, a fazer essa pesquisa, esse recorte dentro desse cenário de pandemia, né? E o resultado final é que parece que fomos muito felizes ao ter feito essa pesquisa, porque a gente conseguiu, de fato, captar aspectos bem importantes e trazer reflexões que são muito interessantes, né, para a gente se pensar enquanto projeto de sociedade, inclusive. Tá? Assim que a escolha, né, foi por direcionar em termos de análise para aquelas empresas que já possuem um mercado mais sólido no âmbito das entregas por plataforma digital e, portanto, ficou uma coisa direcionada para a iFood, a Uber Eats, a Rappi e a Log. Né? Essas teriam sido as 4 empresas preponderantes, embora na questão a gente tenha aberto a possibilidade para o respondente também indicar caso houvesse outras empresas às quais ele tivesse associado. Né? A gente demarcou como aspecto a ser pesquisado, né, as questões relativas ao tempo de trabalho antes e durante a pandemia, né? Então a intenção foi uma análise comparativa. Nessa medida, é importante destacar que para a elaboração dos dados, né, a gente subtraiu os questionários daquelas pessoas que ingressaram no trabalho de entregas durante a pandemia, né, porque senão você perde a referência comparativa. Então, todos os dados comparativos, eles consideraram exclusivamente os questionários que dizem respeito àquelas pessoas que já trabalhavam antes mesmo da pandemia no setor de entregas, tá? O que significa
um pouco mais de 90% de todos os questionários, 270 questionários do universo de 298. Então, além dessa questão comparativa do tempo de trabalho, também fizemos, né, aqui um estudo sobre variação de remuneração, também quanto a antes e depois, né, da pandemia, tomando como base a remuneração semanal, faixas remuneratórias, e também a questão do bônus, se teria variação de bônus, né, comparando os dois períodos. Ainda focamos na questão de medidas de proteção, né, que teriam sido eventualmente oferecidas pelas plataformas digitais para que esses trabalhadores pudessem, né, cumprir ali sua função social, mas devidamente respeitados na sua condição humana, né, protegidos e mitigando a exposição à contaminação. Esse era o objetivo, né, do nosso enfoque. E, por fim, a relação dos trabalhadores com a pandemia, né, e com o coronavírus. Isso a gente tentou captar por dois indicadores aqui. No caso, quais as medidas que os próprios trabalhadores teriam adotado em função de continuarem trabalhando no tempo em que a indicação, né, do isolamento social e do hashtag Fique em Casa, assim como se o trabalho para eles vinha acompanhado com medo de contaminação, né, ou se eles estariam no grupo das pessoas que não estariam tão preocupadas com a contaminação e acreditando que isso não fosse uma questão tão pertinente para se limitar o trabalho durante esse período. Então, esses foram os enfoques dados, né, na pesquisa, e a partir das respostas que foram apresentadas, a gente chegou a algumas conclusões, né, dá para se ter algumas conclusões, muito embora seja importante destacar, né, que tem um aspecto aqui. A gente aplicou 298 questionários, por vezes usamos 270 questionários. Nessa medida, quando a gente faz afirmações peremptórias, a gente está dizendo respeito a esse universo de pessoas, né? A gente não tem, obviamente, como afirmar peremptoriamente resultados para todo o setor, mas a gente tem como, a partir dessas conclusões mais absolutas para essa amostra, fazer um levantamento de tendências, né, daquilo que pode vir a ser encontrado caso ampliemos aqui a nossa base de pesquisa, ou mesmo tenhamos, por parte das empresas, o fornecimento de dados que nos permita avaliar qual a confiabilidade, né, dessa amostra no universo de trabalhadores do setor, né? Então, essa é uma questão importante para se entender o lugar das afirmações feitas com essa pesquisa. Nesse sentido, né, posso dizer aqui que o perfil das pessoas que trabalham no setor a partir desse universo que nós investigamos, né, se apresenta como entrevistados preponderantemente homens que se reconhecem, né, como brancos ou pardos e cujas idades variam, sobretudo, entre os 25 e 44 anos. A gente ainda tem uma margem significativa até os 24 anos, mas já temos somente algumas pessoas isoladas trabalhando no setor acima dos 45 anos dentro desse universo que nós pesquisamos. Tá? O setor, né, nos parece assim com características muito fortes que marcam um setor precário, né? Na pandemia, a gente pôde identificar nas análises comparativas um aprofundamento dessa precariedade, tá? Mas não dá para dizer que a condição anterior à pandemia, né, fosse uma condição de trabalho adequada para trabalhadores nas ruas que enfrentam todas as dificuldades e exposições de riscos, né, típicos ou inerentes à natureza de um trabalho assim prestado. Tá? E aí, nessa medida, podemos afirmar aqui alguns aspectos que caracterizam essa precariedade, né, onde elenco apenas alguns a título de exemplo, como a extensão do tempo diário de trabalho. Né? Então, antes da pandemia, 57% se apresentou com trabalhos acima das 9 horas diárias. Né? Então,
e as faixas horárias que nós trabalhamos avançam até aqueles trabalhos com 15 horas ou mais, né, de trabalho na rua por dia. Então, a gente percebe que há uma extensão significativa, né, do tempo de trabalho das pessoas que se dedicam às entregas por meio de aplicativos e da plataformas digitais, tá? Já durante a pandemia, esse percentual aumenta ainda um pouco mais. Então, se 57% já parece um tanto absurdo, né? Durante a pandemia, chega aos 62%, né, de trabalhadores que, ao invés de estarem vivenciando uma situação de reclusão, como orientação, inclusive, né, de saúde pública, vai se expor e se expor por mais de 9 horas diárias num trabalho altamente circular e de contato, né, com pessoas. Além disso, um outro ponto é a questão das remunerações, né? Elas vão aparecer de modo geral, a gente identifica uma tendência a uma variação significativa, né? De você nunca ter certeza do quanto você vai ganhar exatamente. Porém, em tempos de pandemia, e olhando, portanto, antes e o durante a pandemia, né, essas variações elas vieram acompanhadas da deterioração do valor a ser recebido, né? Então, também a título de exemplo, né, trabalhamos com faixas remuneratórias e identificamos que 100%, né, se aumentou em 100% o número de trabalhadores que estão recebendo abaixo de R$ 260 por semana, né? Assim como identificamos também que baixou de 35,9% para 14,8%, né? Portanto, quase 20% de redução daqueles que oferiam mais do que R$ 650 por semana, né? Então, a gente vê aqui que houve, de fato, uma perturbação, né, dos módulos remuneratórios desses trabalhadores durante a pandemia, tá? Com um movimento, né, um vetor para baixo, de deterioração. De igual forma, foi possível identificar o quanto que esse serviço ou esse trabalho, né, ele não é realizado a título de complementação de renda ou nas horas vagas ou aproveitando uma situação aqui ou uma situação ali, mas ao contrário disso, ele ocupa uma grande centralidade, né, em relação ao consumo do tempo de trabalho, né, do tempo útil produtivo desse trabalhador, assim como na composição da renda desse trabalhador. E isso é possível de identificar quando a gente percebe, né, quando a gente tem ali os números apontando, que mais de 50% desse universo trabalha 7 dias por semana, tá? São 7 dias por semana, mais de 50%, quando se junta com aqueles que trabalham 6 ou 7 dias, a gente ultrapassa os 70%, na verdade a gente chega perto dos 80%, me fale agora o percentual preciso, né? Mas assim, é um número altíssimo de trabalhadores que possuem, que saem de casa diariamente de forma continuada e ininterrupta, né, para o trabalho no âmbito das plataformas digitais e dos aplicativos. Então, não existe, né, a gente pode pensar em economia de bico no sentido de ser um trabalho que é fracionado, talvez, que as demandas, né, vão sendo dadas ali aos poucos, você sai de casa sem saber ao certo o quanto vai trabalhar, mas não pode jamais ser considerado bico no sentido de um caráter secundário ou periférico, né? Ao contrário, é a atividade principal para a grande parte das pessoas que trabalham no setor, pelo menos assim aponta, né, indica essa tendência, o conjunto dos trabalhadores que entrevistamos, né? E, por fim, a conclusão mais evidente que ficou, naturalmente, é o quanto que esses trabalhadores, né, são vitimados pela exclusão social do sistema de proteção, né? Então, eu tenho chamado um pouco a atenção, né, para um certo vazio institucional, né? É a invisibilidade institucional desses trabalhadores, né?
e isso é perceptível pela falta de obrigatoriedade por parte da empresa para a qual eles trabalham, né, de oferecer qualquer equipamento de proteção. Então, isso começou a ter um movimento de tensionamento, né, no sentido contrário, com a pandemia, né, porque ficou evidente, esses trabalhadores também se aglutinaram, passaram a ter mobilizações mais recorrentes no sentido de reivindicar, né, essas proteções, e a partir daí também o próprio Congresso parece, né, que alguns dos nossos parlamentares começaram a ter as percepções sobre essas questões e começou a sobrevir atos normativos, né, ainda tímidos, né, mas já indicativos aqui da oferta de algum tipo de proteção social, né? Então, essa semana, por exemplo, o iFood declarou a questão do seguro, né, para esses trabalhadores. É já um movimento, com certeza, de transformação em relação à situação anterior, né? Mas ainda é uma atitude por escolha da empresa, né, que não é por benevolência, mas é porque, de certo, as questões de contaminação, a caracterização agora da Covid como doença ocupacional, entre outros fatores, né, podem judicialmente, né, ou serem judicializados, trazerem prejuízos significativos para essas empresas. Então, a iFood, acredito, né, que tenha se antecipado estrategicamente nesse sentido para já trazer alguma dimensão de proteção, né, para aqueles que são entregadores na sua plataforma, né? Agora, existe um outro elemento também que eu gostaria de acrescentar, que aí já é uma interpretação a partir da dinâmica, né, que esse trabalho assumiu durante esse período de pandemia. A gente tem ouvido uma discussão muito constante, uma legitimação, né, do uso desse trabalho de uma forma ampla e restrita, como sendo ele essencial, né? Mas eu acho que é importante a gente entender que a essencialidade não se dá, não brota, né, espontaneamente da situação, não é inerente à situação, mas ela pode vir a ser definida como presente ou não a partir do uso que a sociedade, enquanto consumidora, né, desse serviço, faz. Por exemplo, o tipo de carga, o quanto que eu aciono esse tipo de serviço, se eu peço a pessoa para ele só pegar um sanduíche para mim no McDonald's, né? Ou se eu realmente estou aguardando um prazo para poder fazer a solicitação da compra do supermercado, esses usos, né, é que vão definir em que medida que esse é um trabalho que está sendo usado em caráter essencial, como uma medida de segurança para evitar a expansão, né, do vírus, né, ou em que medida a gente está tão somente reforçando, né, o nosso poder de estratificação social e utilizando esse trabalho a título servil, a caráter servil, para tão somente satisfazer, né, os nossos interesses e desejos consumeristas, né? Então, vemos, né, aqui que tem que haver um pacto social no uso desses serviços, né, para que esses trabalhadores estejam, de fato, inseridos no mercado de trabalho, que possa ter aqui condições mínimas, né, de respeito para a condição humana desses sujeitos, tá? Acho importante destacar que, claro, temos que pressionar e temos que demarcar a situação do vínculo trabalhista, né? Temos que cobrar das autoridades que se diga, né, qual é o projeto de sociedade que queremos a partir do respeito aos nossos cidadãos trabalhadores, né? E esse setor é um setor extremamente precarizado e marginalizado, né, dessa visibilidade institucional, então a gente tem que fazer isso, mas também entender o nosso papel enquanto cidadão consumidor desse serviço, né? Então, é uma repactuação, de fato, a partir dessa reconfiguração que o mundo do trabalho vem assumindo e um chamamento, né, a todos para que a gente possa se relacionar do melhor modo possível com essas novas dinâmicas, tá? Do ponto de vista da metodologia, eu antecipei aqui para vocês, até porque era necessário fazer um esclarecimento prévio, né, dessa necessidade
ou melhor, desse olhar para 298 questionários, dos quais 270 que fazem análise comparativa. Mas aí é importante a gente destacar, né, que se tratou de um questionário que a gente fez virtualmente, né, a distribuição também foi feita virtualmente. Adotamos um método chamado método bola de neve, né, porque a gente lança o link do formulário em grupos e redes sociais em que existem um agrupamento desses trabalhadores, e esse link vai se reproduzindo e se repassando por entre eles a partir, né, dos próprios contatos desse grupo. Então, isso garante para a gente a aleatoriedade, né, e automaticamente rompe eventuais vieses políticos que pudesse estar associado com, né, aquele que é uma representação X, né, de um viés de direita, ou de esquerda, ou de centro, né, e isso permeia o conjunto dos trabalhadores sem absolutamente uma informação dessa ordem, né. Isso foi feito agora, durante 2 semanas, né, do mês de abril, e, infelizmente, como eu chamei a atenção antes, a gente não tem, né, por parte das empresas, uma prestação de informação, né, dos dados que nos permitiria criar critérios metodológicos, né, para fechar ainda mais o nosso escopo, a nossa amostra, buscar de forma mais fundamentada, né, a representatividade desses critérios, porém, né, ainda assim, a gente tomando como base a resposta que foi dada, né, nos foi dada na apresentação dos resultados parciais da pesquisa, de que haveriam 200 mil trabalhadores, né, no setor, a gente fez um cálculo, né, estatístico ali, que há uma indicação que, a partir de 250 questionários, a gente alcançaria 95% de confiabilidade, com uma margem de erro de 6%. Né? Então, assim, ainda que a gente não tenha uma base confiável, mas a partir de um número apresentado jornalisticamente, né, a gente pôde se apropriar disso, porque é informação prestada pela própria empresa, e tentamos aqui agregar esse caráter, né, metodológico para poder garantir maior cientificidade, né, aos dados apresentados. Então, a gente fez isso. Nossos dados, nossos questionários, né, eles acabaram circulando por 29 cidades no Brasil, tá? Ainda que se tenha concentrado cerca de 80% deles em 4 cidades, né, que foram Belo Horizonte, Recife, São Paulo e Curitiba. Né? Então, assim, a gente vê que houve aí uma grande abrangência, né, territorial, e por isso que ficamos assim muito confortáveis, né, em dizer que a nossa pesquisa é capaz, sim, de subsidiar os cientistas sociais, né, a fazerem outras pesquisas, a tirarem questionamentos daqui, assim como que podemos também, a partir dela, pensar novas tecnologias sociais. Né? Estamos confortáveis com isso e nos mantemos à disposição para qualquer esclarecimento que quem assistir a essa live, a esse vídeo, né, queira entrar em contato. Nossos, inclusive, eu acho que aí cabe depois ao final falar melhor, que a gente vai disponibilizar, né, o relatório técnico com a pesquisa, com os dados completos, inclusive os dados que os meninos, né, no caso o Sidney Machado e Renan Calil, irão apresentar agora em seguida. Acho que é essa síntese introdutória aqui, Cida. Obrigada. Muito obrigada, Paula. Bastante importante essa tua apresentação, né? Porque esclarece muito sobre a pesquisa, a metodologia da pesquisa. E assim, eu te diria, Paula, que nós trabalhamos muito na sociologia com a pesquisa qualitativa. E uma pesquisa qualitativa, você com um número muito menor de pessoas, de trabalhadores,
você consegue extrair, né, muita informação e que corroboram, sim, com a pesquisa com dados quantitativos. Acho que foi bastante importante né, a tua exposição. Então, passamos agora para o professor Sidney Machado, que é, né, do programa de pós-graduação aqui da universidade, tanto do Direito quanto da Sociologia. Obrigado, professora Maria Aparecida Bride. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos, a começar pela Bride, minha colega lá na Sociologia e colega também de pesquisa aqui no Paraná, a Paula Freitas, da Unicamp e da Bahia, acho que é uma disputa ainda aí, e o Renan Calil, de São Paulo. Acho que é uma satisfação em ter um momento como este aqui para divulgar uma pesquisa, né? E também uma pesquisa que tem um impacto social, ou menos tem essa potência, essa pretensão. Acho que isso é relevante destacar nesse momento. Essa pesquisa, claro, que é um projeto coletivo, né? Um grupo de pesquisadores, como ressaltou a Paula, participam outros pesquisadores, a Ludmila, a Abílio, o Henrique, a Ana e a Vanessa, né? Então, são 7 pesquisadores. Acho que isso também é um ponto muito importante para falar de uma pesquisa coletiva que envolve várias instituições. Acho que nós temos assim um momento que tem uma demanda social muito grande para fazer pesquisa, né? Pesquisa social. Esses trabalhadores têm uma demanda muito concreta também, né? Pelas suas condições de trabalho. E eu acho que esse esforço é uma contribuição que se faz, sobretudo, de instituições públicas, universidades públicas, para a sociedade. Bom, sobre os entregadores por aplicativos, que é objeto da pesquisa, a rigor, os trabalhadores em plataformas digitais se transformaram num protótipo do trabalho precário, vulnerável e sem proteção. Acho que isso é muito emblemático, né? E eles sofrem de muitas e muitas barreiras, muitas dificuldades de ter um trabalho protegido e um trabalho decente. Então, acho que aí esse é um campo onde se criou um confronto muito grande de espaço de pesquisa, ao mesmo tempo de disputa, de resistência dos trabalhadores, para explicar o que fazem esses trabalhadores, o que fazem as plataformas e também definir modelos de regulação jurídica e social que não existem. No ano passado, em 2018, na Universidade Federal do Paraná, no grupo de pesquisa que eu coordeno na pós-graduação, também na graduação, nós chamamos da Clínica Direito do Trabalho, nós, com o objetivo de investigar e de colaborar com a pesquisa em temas de trabalho vulnerável, não tivemos muitas dificuldades de identificar os trabalhadores de plataforma como esse protótipo, esse modelo que poderia ser explicativo do trabalho precário. A nossa experiência em 2018, ao longo do ano, fazendo pesquisa de campo, pesquisa empírica, com entrevista de trabalhadores, e também intervindo em processos judiciais, o que nós constatamos? Constatamos, de fato, é um trabalho não só precário, mas um trabalho em plataformas que tem um conjunto imenso de singularidades, um conjunto imenso de aspectos de relação entre plataforma e o trabalhador, entre plataforma e o cliente, entre plataforma e o setor urbano, a cidade, ou seja, há uma complexidade muito grande desse tipo de trabalho. E nós podemos constatar aquilo que outras pesquisas já vinham sugerindo, já vinham indicando, outros pesquisadores, que as plataformas elas impõem um novo mecanismo de controle sobre o trabalho. Há aí o uso da tecnologia para reforçar o controle, sofisticar o controle, aprimorar o controle. Esse campo do controle é que vem sendo pesquisado, indagado por muitas pesquisas, qual é a sua natureza, qual a sua dimensão.
o fato concreto é que há uma relação de desigualdade e assimetria entre o trabalho e as plataformas muito grande, muito acentuado. E a outra característica que se identificou muito nessa relação também é o aspecto da remuneração. Como se remuneram esses trabalhadores? Em termos genéricos, esses trabalhadores são mal remunerados, têm baixa remuneração, e aliado a isso uma jornada sempre extensa e uma disponibilidade muito grande. Então, esse, digamos assim, era o quadro geral dos trabalhadores em plataforma quase globalizado, ou seja, de um trabalhador muito disponível, de um controle pela tecnologia, de uma remuneração muito baixa. O que acontece com o momento da pandemia do Covid? Claro que é uma percepção, já na primeira semana do Covid, isso todos observaram, as ruas foram ocupadas, foram tomadas por trabalhadores de plataforma, entregadores que tiveram uma demanda aumentada. E isso, claro, no primeiro aspecto, deu uma visibilidade a esses trabalhadores, porque eles assumiram esse serviço essencial de entrega de comida para aqueles que gozam do luxo da quarentena, do isolamento. Né? Deu essa visibilidade e também deu uma visibilidade, eu acho, da precariedade desse trabalho. Acho que isso justificou, e a Paula já explicou muito bem isso, justificou essa intervenção da pesquisa nesse momento para fazer uma fotografia do que está ocorrendo nessa dinâmica, o que tem de continuidade, ou seja, o que é persistente nesse tipo de trabalho, tá? E o que tem de novidade. Tá? Esse foi o grande objetivo. Eu acho, e aí já é um pouco de avaliação minha, não foi exatamente o ponto da pesquisa, que hoje as preocupações mais emergenciais, centrais desses tipos de trabalhadores hoje, é com a questão da saúde e segurança deles, notoriamente a exposição ao risco deles, ao contágio, a contaminação pela pandemia é muito maior, é muito grande. Né? E a segunda questão, acho central, é a preocupação com o direito ao trabalho deles. Né? E aí que envolve as garantias básicas do trabalho. Então, de novo, volta a cena, eu acho, do debate público, da pesquisa também, claro, como a gente recuperar e associar esse tipo de trabalho à proteção, ou melhor, associar a direitos, porque é um trabalho essencialmente desassociado de direitos. Na pesquisa, eu gostaria de destacar aqui, como a contribuição desse debate, um ponto que é a questão da remuneração. Foi um ponto chave. A pesquisa fez 2 tipos de questionamentos. Um da remuneração que esses trabalhadores tinham antes da pandemia e outro depois. E uma segunda ordem de questionamento que tem conexão direta, obviamente, com a remuneração, foi a pergunta sobre a jornada de trabalho, também antes e depois. Né? Então, eu acho que um grande achado que a pesquisa revela é a queda da remuneração desses trabalhadores. Ou seja, eles já tinham uma remuneração baixa, por diversos fatores do negócio próprio das plataformas, mas quando entra um aumento de demanda pelo trabalho de entrega das plataformas, a renda cai. A pesquisa indicou que 60% dos trabalhadores tiveram queda da renda depois do início da pandemia. Então, claro que aqui precisa uma interpretação da pesquisa, e é isso que nós estamos tentando agora refinar no debate, mas há uma primeira hipótese, que é essa redução da renda, se deu por um aumento de oferta de trabalhadores nessas plataformas. As plataformas contrataram
novos trabalhadores, aumentou a demanda. Isso gerou uma concorrência maior entre os próprios trabalhadores, ou seja, maior oferta, fez com que os preços do trabalho caísse, ou seja, tarifas que tinham, antes da pandemia, um valor X, durante a pandemia, eles se reduziram, né? Aqui, acho que isso tende a apontar um aspecto central desse tipo de trabalho, dessa modalidade de remuneração, que é, de fato, mercantilizar o trabalho. Ou seja, coloca todo mundo num grande mercado, numa grande prateleira, e quando há uma oferta maior de trabalho, a tendência, é o que a pesquisa está sugerindo, é que o preço desse trabalho caia, ou seja, eles recebam menos. Isso só não pode ser demonstrado numa pesquisa, digamos assim, generalizada em todas as empresas, porque isso é gerido por um algoritmo, né, que é uma coisa um pouco obscura, mas o dado concreto empírico que as pessoas estão relatando, basta entrar nas redes sociais, nos grupos que se organizam, esses trabalhadores estão relatando que ao longo dos anos vem caindo a remuneração e quando chegou no momento da pandemia, isso se acentuou mais, tá? E as respostas ao questionário é muito eloquente nisso. O outro aspecto que tem que ser analisado juntamente com a remuneração, obviamente, é a questão do tempo de trabalho, a jornada. Tem uma conexão direta para definir uma perspectiva de salário hora ou salário semanal, ou vincular um salário mínimo, ou uma renda mínima, um salário justo, como queira se definir. O que revela a pesquisa nisso? Revela que as jornadas de trabalho, antes da pandemia e depois, se mantiveram com uma leve oscilação para cima. Tá? Então, quer dizer, as pessoas trabalhavam uma jornada e perderam renda mantendo a mesma jornada ou trabalhando um pouquinho mais. Em algumas faixas de jornada, até trabalhando um pouquinho mais. Ou seja, ao mesmo tempo que perdem a renda, há uma intensificação da jornada. A pesquisa não chegou a apurar em detalhes isso, que era só uma pergunta geral sobre a jornada, mas há também uma hipótese de que os tempos não trabalhados, que não são remunerados, aquele tempo que o trabalhador está esperando uma nova chamada, tá? Tenham também intensificado. O trabalhador pode ficar durante 10 horas e receber chamada, 2, 3 chamadas ao longo de 10 horas. Tá? E esse tempo é um tempo que não é remunerado. Tá? Então, deve ter havido também uma modificação nessa modulação da jornada. Além de estender a jornada, aumentar o tempo de trabalho não pago, não valorizado. Né? Bom, nesse cruzamento, acho que esse é um dado revelador da pesquisa, né? É que primeiro, na jornada, persiste a jornada elevada. O que é a jornada elevada? Jornada superior a 8 horas diárias, 9 horas diárias. A maioria dos trabalhadores trabalha mais do que 8, 9 diárias. Alguns 11, 12, outros mais do que 15 horas. E é marginal o número de pessoas que trabalham 4, 5, 6 horas. Ou seja, as pessoas têm como atividade, como fonte de renda, exclusivamente o trabalho em plataformas. Tá? Vive do trabalho em plataformas. Tá? E a renda não é suficiente para garantir um trabalho decente. Então, de fato, a pesquisa, no aspecto tempo de trabalho, antes e depois da pandemia, constata um leve aumento de jornada e constata também uma perda na renda. Né? Eu acho que esses dados assim são uma demonstração inequívoca de que esse modelo de negócio das plataformas precisa ser regulado. Né? Chegou a hora de regular trabalho em plataformas. Regular por quê? Por diversos fatores. Porque eles estão à margem
do controle público do Estado. Não há proteção social, claro, não há acesso à Seguridade Social, não há direitos básicos, não há salário mínimo, não há limite de jornada. E o pior, eu acho, é que esse trabalho se reveste um sentido muito eloquente, muito evidente, muito forte de mercantilização do trabalho, ou seja, uma desvalorização do trabalho, transformar esse trabalho em uma peça de mercadoria. Eu acho que a pesquisa, nesse ponto, revela muito, aumenta a demanda, baixa o valor do salário, ou seja, isso é um trabalho que se coloca como uma mercadoria. Do ponto de vista do trabalhador, por óbvio que é uma situação absolutamente insegura, do ponto de vista da renda, da jornada e dos riscos à saúde. Isso não há a menor dúvida. Enfim, eu acho que os achados que a pesquisa está revelando, está divulgando neste momento, indicam que não há mais argumentos para não regular, para não intervir no modelo das plataformas. E aí, eu acho que o papel é muito do Estado, de buscar, não só pelo argumento agora de proteger os trabalhadores, mas de proteger a sociedade. Acho que a pandemia revela uma outra dimensão, a importância desses trabalhadores, a importância deles na organização social, nesse momento de crise. Estão fazendo uma contribuição inestimável como trabalhadores essenciais. Toda a sociedade está se beneficiando deles e eles estão numa condição pessoal muito vulnerável. O aspecto, por fim, para acabar, do ponto de vista jurídico, esse não foi um ponto central desta pesquisa, né? De identificar qual é o modelo que seria adequado para enquadrar esses trabalhadores, se é uma relação de emprego, que tipo de proteção, né? Eu acho que o que é um indicador central é que esses trabalhadores precisam de proteção, precisam de uma regulação, né? Se isso se dá via um vínculo de emprego, ótimo. Se se dá via um outro modelo, um estatuto próprio para esses trabalhadores, também que se faça a discussão. É fato que também tem um papel hoje do judiciário, essas disputas da natureza desse trabalho, dos riscos que ele está envolvido hoje, é objeto de muitas disputas e há muitas demandas judiciais, sobretudo pela intervenção que o Ministério Público do Trabalho tem feito neste momento, via ações civis públicas, que buscavam, no momento, o vínculo de emprego, mas também fez um redirecionamento durante a crise na estratégia para tentar buscar um mínimo de proteção do ponto de vista da remuneração e da saúde desses trabalhadores. Eu acho que a visibilidade que esses trabalhadores estão tendo nesse momento de pandemia, que exacerba essa precariedade, é uma oportunidade, por outro lado, para que haja uma mobilização social para regular, em definitivo, esse tipo de trabalho que está completamente à margem da sociedade. E um último comentário, Cida. Eu acho que as universidades têm dado uma contribuição imensa, né? Não só nossa pesquisa aqui, mas de outras universidades, que tem se ocupado de tentar entender como funcionam as plataformas, o que fazem as plataformas, né? E divulgar essas pesquisas para dar subsídios, dar insumos para que, em breve, haja uma regulamentação. Acho que esse é o nosso desafio, essa é a nossa tarefa, e eu acho que esse é o esforço coletivo que nós temos feito via universidades, via a REMIR, a rede de monitoramento da reforma trabalhista, a qual todos nos conectamos, né? E devolver, eu acho, um pouco para os trabalhadores, para os sindicatos, para as associações, para os grupos organizados, alguma sistematização
né, do que ocorre, de fato, nas condições de trabalho, quais seriam as possibilidades de isso ter uma regulação pública. É isso, professora Maria Aparecida Brito, devolvo a palavra. Sidney, é surpreendente a conclusão, né, que vocês chegam a respeito da remuneração, por exemplo. Quando não se tem pesquisa, né, e quando a gente olha o volume de trabalhadores na rua, né, sendo demandados, sobretudo nesse momento de pandemia, a impressão que a gente tem é que eles estão recebendo, né, muito, melhoraram sua renda, né, estão conseguindo talvez até trabalhar menos, e o que vocês mostram é exatamente o contrário, né? Veja a importância dessa pesquisa, de uma pesquisa, né, com método, sistematizada, para de fato trazer o que tem ocorrido, né? Depois, no final, a gente vai querer conversar um pouquinho por que isso acontece, né? Se eles estão trabalhando mais, né? Jornadas maiores até, né, como mostrou a pesquisa, né, o que acontece que faz com que o salário deles, a remuneração deles, né, seja menor. É muito surpreendente isso, né, contradiz assim o senso comum, né? Então, muito obrigada, Sidney. Vou passar então a palavra agora para o Renan. Renan, é uma satisfação, né, conhecê-lo. A tua tese já foi lida por alguns estudantes aqui dos nossos grupos de pesquisa, né, que trabalham essa temática. Tá? Então, é uma satisfação ter você aqui também nessa conversa. Obrigado, professora Maria Aparecida, pela apresentação. Obrigado pelo convite, professor Sidney Machado também. Cumprimento também a Paula, colega do grupo de trabalho digital da REMI. É uma alegria poder participar desse momento, né? Eu acho que, enfim, os esforços que a gente realizou para desenvolver essa pesquisa e para chegar nos resultados, ter momentos de expor o que a gente identificou e poder debater ele com a academia, com os outros colegas, com a universidade, acho que é essencial para divulgar esses resultados e ajudar na disseminação do conhecimento, porque são formas de trabalho, essas, né, via plataformas digitais que fazem parte de uma nova realidade, né, no mercado de trabalho brasileiro. A gente olha ali o começo, 2014, né, que as primeiras plataformas começam a entrar, muito mais de transporte, mas todo esse esforço de entender como que isso funciona é essencial justamente para municiar o debate da regulação, como bem colocou o professor Sidney, que é essencial para oferecer algum tipo de proteção social a esses trabalhadores que hoje estão completamente à margem de qualquer direito. Né? Então, a minha exposição ela vai tratar um pouco mais das medidas de proteção. O quarto final do questionário que a gente apresentou, ele trazia questões sobre tanto as medidas de proteção que as plataformas ofereciam para os trabalhadores, como o que eles estavam enfim, como eles estavam se organizando para se proteger diante desse cenário de pandemia no país. E depois eu vou tecer algumas considerações específicas sobre o tema. Um dado que já chama atenção de primeira, a gente viu, enfim, quem é cliente das plataformas foi de alguma forma bombardeado por esse tipo de informação, que as plataformas estavam adotando medidas para proteger os trabalhadores, né? Então, oferecendo álcool em gel, higienização das bags deles, das mochilas que eles transportam os alimentos ou, enfim, os bens que eles transportam. E um primeiro dado que já chama atenção em relação a isso é que 58% dos entrevistados apontaram que as plataformas não ofereceram qualquer medida de proteção. Enfim, consequentemente, 42% disse que sim, as plataformas ofereceram algum grau de alguma medida de proteção, mas desses 42%, enfim, 73, né, trabalhadores
afirmaram que a medida de proteção, o que a plataforma fez para ajudá-los a se proteger da contaminação do coronavírus foi dar orientações, como, enfim, higienização das mãos, distanciamento de 1 metro, 1,5 metro, né, dependendo da plataforma. Então, a primeira grande menção que os trabalhadores fizeram em relação a essas medidas de proteção foi a orientação. A segunda foi disponibilização de álcool em gel, que 58 trabalhadores, ou 45% dos que disseram que receberam algum grau de medidas preventivas. E a terceira foram as máscaras, né? Que 36 trabalhadores afirmaram terem recebido. Dentro do nosso questionário, né, a gente primeiro perguntava se o trabalhador tinha ou não recebido alguma medida de proteção, e em seguida a gente pedia, em caso positivo a resposta, a gente pedia para ele apontar. A gente estabeleceu um rol de medidas, muito delas relacionadas à proteção contra o coronavírus, e o trabalhador poderia colocar mais de uma, né? Então, por isso que os números não vão bater em 100% totalmente. Mas um dado que é interessante aqui é que, geralmente, quando os trabalhadores disseram que receberam alguma medida preventiva das empresas e disseram, por exemplo, que eles receberam máscaras, sempre essas máscaras eram acompanhadas de alguma outra medida, né? Seja orientação, seja o álcool em gel ou até luvas. Então, enfim, um pouco para entender também como que as plataformas atuaram, pelo menos desde a percepção dos trabalhadores, no sentido de oferecer alguma medida de proteção para eles. Indo um pouco à frente, a gente também perguntou em seguida se os trabalhadores, por conta própria, estavam adotando alguma medida de proteção. E, enfim, acho que, enfim, com a quantidade de informações que estão sendo disseminadas sobre o coronavírus e o próprio estado de quarentena, né, que muitos lugares do país estão vivenciando atualmente, faz com que os trabalhadores tenham uma preocupação com o ambiente de trabalho, né, que é a rua, que eles estão vivenciando. Então, da pergunta que a gente fez, se os trabalhadores estavam adotando alguma medida por conta própria, 96% disseram que estavam adotando. E a grande maioria desses trabalhadores que estão, né, adotando essas medidas para se precaver contra o coronavírus, enfim, 265 trabalhadores, né, dos 298 disseram que estão adotando álcool em gel, né, estão usando álcool em gel. A segunda medida mais mencionada foram as máscaras. 223 trabalhadores disseram que estão usando as máscaras. E a terceira medida mais mencionada foi a entrega sem contato, né, que 162 trabalhadores afirmaram que estarem adotando essa medida. O que é interessante aqui é que, na verdade, a entrega sem contato não é uma opção que o trabalhador adota, mas é que a plataforma oferece para os seus clientes, para os usuários da plataforma, poderem recolher o pedido que eles fazem, né? Então, essa medida é muito mais algo que os próprios usuários das plataformas adotam para eles se precaverem e que, consequentemente, vai evitar algum contato com os trabalhadores, para evitar algum tipo de transmissão do vírus. Um elemento que acho que é impossível de deixar de mencionar aqui é que esse número elevado de trabalhadores que está adotando essas medidas e o próprio número, né, tanto o álcool em gel como as máscaras que eles estão procurando utilizar para evitar serem contaminados pelo coronavírus, isso já aponta uma mudança de conduta, uma mudança de hábito deles com o trabalho que eles realizam. Porque eles, enfim, para além de todas as proteções que eles adotam geralmente, né, que é o capacete, enfim, medidas para poderem conduzir a moto dele ou o meio de transporte que eles utilizam para fazer a entrega, eles passaram a usar esses. E é um custo que o próprio trabalhador passa a ter que internalizar, né?
Então, como se não bastasse, dentro da forma que o trabalho hoje é completamente desregulado, para além de todos os custos que o trabalhador já adota, geralmente, para trabalhar, que é gasolina, pacote de dados do telefone celular, tem um seguro para moto, dentre outros, um novo custo diante desse cenário de pandemia acaba tendo que se incorporar no dia a dia dele e acaba sendo descontado a remuneração, né? Que são todas essas medidas para ele evitar se contaminar, ficar doente e, no limite, ter que ficar em casa sem poder ter o mínimo de meio de subsistência para poder sobreviver. Então, eu acho que esses são dados interessantes, até para comparar com o discurso que as plataformas adotam. Até foi veiculada uma peça publicitária ontem de uma grande plataforma de entregas aqui do Brasil, sobre o cuidado que elas têm com toda a comunidade, incluindo os entregadores, os esforços que ela está fazendo para proteger esses trabalhadores, e não é isso que está refletido na pesquisa, né? Enfim, 42% só dos trabalhadores disseram que receberam alguma medida de proteção, o que contrasta pelo menos com as peças publicitárias que as plataformas veiculam em relação a esse assunto. Outro dado que é interessante, e eu acho que reflete também não só as medidas que os trabalhadores procuram adotar para se precaver do coronavírus, mas também o momento que a gente está vivendo, é que um pouco mais de 83% dos trabalhadores afirmaram ter receio de se contaminar com o coronavírus. O que é plenamente justificável diante do fato que eles ficam o dia todo na rua, circulando, entrando em contato, seja com um restaurante ou com um estabelecimento que eles estão retirando mercadoria, e também com um cliente que ele vai entregar. Então, esse medo ele é plenamente justificável. E fazendo alguma intersecção aqui dos dados que a gente conseguiu coletar, a gente também identifica alguns dados bem interessantes. O primeiro considerando os trabalhadores que têm medo e que não têm medo, o grupo que tem medo, ele adota medidas de proteção por conta própria de uma forma semelhante àqueles que não têm medo. Então, entre o grupo de trabalhadores que tem medo de se contaminar com o coronavírus, um pouco mais de 96% deles adota medidas para se precaver. Enquanto no grupo dos trabalhadores que não têm medo, 94% deles disse que adotou por conta própria alguma medida para se precaver. Um outro dado que foi possível extrair também da pesquisa é que quando o aplicativo oferece alguma medida de prevenção ou de proteção para os trabalhadores, isso se reflete diretamente no sentimento de ter medo ou não ter medo de se contaminar com o coronavírus. Então, no grupo dos trabalhadores que têm medo de se contaminar, 39,5% recebeu alguma medida de proteção das plataformas. Enquanto que no grupo dos trabalhadores que não têm medo, 56% deles recebeu alguma medida de proteção. Então, a gente identifica aqui que a plataforma tem uma postura ativa aqui de se preocupar com a saúde dos trabalhadores e para evitar a contaminação do coronavírus tem um impacto significativo. Um outro elemento interessante que chamou a atenção é que, separando os trabalhadores em um grupo entre os que entraram antes do começo da pandemia e os que entraram durante a pandemia do coronavírus, os trabalhadores que entraram depois têm o medo deles é ligeiramente maior do que daqueles que entraram antes. Talvez conjugar a conjugação de iniciar uma atividade nova que você não realizava antes. Num contexto de pandemia em que há uma necessidade de tomar uma série de precauções para se evitar a contaminação. E essa
grande exposição que os trabalhadores têm acabam afetando nessa sensação de medo que eles têm. Então, esse é outro dado relevante que a gente identificou aqui na pesquisa. E um elemento que eu acho que é importante da gente debater em relação a não só a proteção, a saúde e segurança dos trabalhadores, mas também todos os outros elementos já trazidos pelo Sidney e pela Paula, é que os entregadores em específico, eles estão numa situação que é completa, o poder público dá uma resposta e olha para eles de uma forma completamente contraditória, porque de um lado, esses trabalhadores, pelo decreto que trata do estado de emergência por conta do coronavírus, o decreto, ele considera esses trabalhadores como trabalhadores essenciais. Então, são atividades que, em tese, são plenamente justificáveis de continuarem ocorrendo, independentemente da cidade ou do estado estarem numa situação de quarentena ou não. Por outro lado, o mesmo estado não reconhece nenhum direito a esse grupo de trabalhadores. O professor Sidney bem colocou, né? A gente, hoje em dia, tem um quadro em que nenhum direito é reconhecido a esses trabalhadores, e mesmo agora, no momento da pandemia, quando o judiciário foi instado a se posicionar em relação a isso, a gente teve uma resposta muito insatisfatória. O Ministério Público do Trabalho e também entidades sindicais ajuizaram ações civis públicas com o objetivo de obrigar essas empresas a oferecer medidas de proteção a esses trabalhadores, como álcool em gel, luvas, distanciamento social, higienização das malas que eles utilizam para transportar as mercadorias. E por mais que, em primeira instância, aqui em São Paulo em específico, a gente tenha tido uma boa resposta e 3 liminares terem sido concedidas, né, para as empresas se responsabilizarem para elas oferecerem alguma medida de proteção a esses trabalhadores, na segunda instância, todas essas liminares caíram. Então, a gente tem uma situação em que nem o Poder Judiciário Trabalhista vê uma obrigação dessas empresas. E é importante mencionar um aspecto aqui, o professor Sidney adiantou, mas eu acho que é importante reforçar, que nas ações civis públicas que o Ministério Público do Trabalho ingressou para requerer que as empresas tivessem uma postura ativa e oferecessem medidas de proteção para os trabalhadores, a ação ela foi muito clara e muito feliz também de apontar que não se estava querendo debater se existia ou não um vínculo de emprego dos trabalhadores com as plataformas. Já existem algumas ações que tratam disso, mas o grande objetivo era que as plataformas se responsabilizassem pelos trabalhadores, né? E infelizmente, o Tribunal Regional do Trabalho aqui da 2ª Região, né, de São Paulo, não entendeu dessa forma. E todo o esforço, inclusive, na argumentação que foi feito pelo MPT, foi no sentido, foram em 2 linhas. O primeiro foi, os trabalhadores, independentemente da existência de vínculo empregatício com as plataformas, têm o direito à saúde. A gente está vivendo um momento de pandemia em que o Estado não só reconhece a atividade como de essencial, mas para que seja possível viabilizar graus satisfatórios de permanência das pessoas em casa para diminuir o nível de transmissão do coronavírus e, consequentemente, auxiliar na diminuição da saturação dos hospitais públicos e dos leitos de UTI, as pessoas têm que ficar em casa. Para as pessoas ficarem em casa, alguém tem que abastecer elas em relação à alimentação, bens que elas necessitem, etc. Esses trabalhadores hoje, eles têm um papel fundamental para viabilizar quarentena, isolamento e tudo mais. E a resposta que o próprio poder público oferece para eles as plataformas, o grande ator desse negócio não tem nenhuma responsabilidade com vocês. A gente tem uma situação beirando a esquizofrenia em relação a esse quadro, né?
Então, eu acho que a pesquisa cumpre um papel aqui importante também de trazer esses dados para ajudar a mostrar essa contradição e a urgência de regular não só essa parte de segurança e saúde do trabalhador, em relação específica à pandemia, que eu acho que isso é muito, muito, muito evidente, mas em relação à própria condição de tempo de trabalho, de remuneração, de precarização das condições que esses trabalhadores vivenciam. Então, enfim, eu acho que a gente abrir um pouquinho para o debate aqui interessante. Eu queria mais trazer esses dados, essas intersecções que a gente pôde identificar. E é isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder expor a pesquisa. Muito obrigada, Renan. Eu acho que os dados que o Renan traz, né, dessa pesquisa demonstra uma coisa muito interessante, que o risco é inteiramente do trabalhador hoje, tá? E aqui eu gostaria de, assim, só para finalizar essa nossa conversa, que vocês, não é uma pergunta específica, né, para cada um de vocês, mas que vocês pudessem nos falar ainda sobre essa questão do risco. Como é que é isso, né? A gente aprendia no passado, né, que o capitalismo, nesse sistema, o risco era do empresário, era do patrão inteiramente. E aí vocês vêm e nos trazem uma outra noção, quer dizer, quem é que assume o risco de quem é o risco nessa nova ordem, né, desse trabalho desprotegido, né, como vocês demonstraram. Então, que vocês pudessem falar assim, muito rapidamente sobre essa ideia do risco, né? De quem é o risco e por quê? Né? O que aconteceu que inverteu essa lógica no qual o trabalhador assume inteiramente o risco, né? E não é pago por isso. E uma outra questão que eu acho bem interessante também é que a gente observa nos estudos, nas pesquisas de trabalho, que houve assim, uma viragem semântica, né? De repente, os trabalhadores deixaram de ser trabalhadores e passaram a ser colaboradores. Eu lembro que a gente entra no site da Uber, por exemplo, eles colocam que os motoristas são parceiros, né? Então, gente, vocês que conhecem, que pesquisam, né, direito do trabalho, enfim, são trabalhadores ou são empreendedores, colaboradores? Eles têm realmente uma relação de parceria com essas empresas? Né? Como explicar isso? Né? E como é que os trabalhadores se sentem? Né? Se vocês conseguirem identificar a posição dos trabalhadores que estão nessa condição, né, desprotegida, se eles gostariam de ter um outro tipo de relação, um vínculo de emprego, por exemplo, como foi citado aqui. Tá? Eu acho que aí a gente poderia ter 2 minutinhos para cada um, para a gente encerrar essa conversa. Quem começa? Podemos manter a mesma ordem? Ótimo. Mais fácil. Né? Então, começando meus 2 minutos, vamos lá. Então, Cida, eu acho que tem questões, né? Essa coisa da semântica, por exemplo, que você colocou, né? É um aspecto importante e que mostra como que a legitimação social para uma ou outra situação ainda é importante, né? Isso está muito no discurso, porque você precisa vender, né, a ideia de que a relação é outra, de que os elementos são outros, de que o modelo é outro, de que é tudo diferente. Então, é um processo mesmo de justificação social, né, da negação desse vínculo. Isso é natural que aconteça do ponto de vista da empresa, afinal de contas, ela quer reduzir os seus custos, né? E, infelizmente, o cuidado humano é percebido como custo nessa relação da produção, ao invés de ser reconhecido como um investimento, né, em uma sociedade, na construção de um mercado mais dinâmico, afinal de contas, massa salarial se reverte em consumo e, enfim, tantas outras questões que eu poderia levantar aqui. Mas é natural que a empresa queira romper essa forma jurídica do emprego, né? Porque, afinal de contas, apesar do emprego também andar em baixa na nossa sociedade, né? O mercado formal desestruturando, a perda mesmo de direitos, ainda assim
se apresenta como a forma jurídica de trabalho que encontra, né, maior inserção no sistema legal protetivo, né? E proteção, como eu falei aqui, é visto como custo, infelizmente, né? Mas me parece que os elementos que caracterizam um emprego estão presentes, ainda que a gente, né, necessite olhar as especificidades, que especificidades são essas que eu posso agora aqui elencar muito brevemente algumas, né? É natural que ele não encontre um emprego tradicional daquela pessoa que ingressa, né, numa fábrica ou num estabelecimento no início da sua juventude, que passa 30, 35, 40 anos trabalhando ali, crescendo com uma carreira, etc. e tal, com um único vínculo de emprego. Né? A rotatividade já é uma realidade no nosso mercado de trabalho há muito tempo, a intensificação dessa rotatividade vem crescente, né, no tempo, então isso já é uma outra dinâmica. E com essas formas de contratação via plataforma, via aplicativo, por meio de empresas, né, você, e com a oferta de um trabalho, que é esse on demand, né, ou de acordo com a demanda e tal, você de fato viabiliza que esse trabalhador se associe a mais de um aplicativo. E a gente viu que isso é ato contínuo, né? A grande maioria, né, tem 2 ou mais vínculos com aplicativos, e a gente considerou somente essas 4. Né? Então, a gente tem que entender, existe esse fracionamento, né? Existe um aporte aqui on demand, ok, mas existe a remuneração, né? Que é a onerosidade. A gente viu que mais do que a não eventualidade, que é o que a CLT coloca, a gente tem continuidade, porque justamente eles estão tão fora, tão à margem do sistema, né? Que os seus intervalos, que seriam os intervalos reconhecidos pela lei como necessários, né, a recomposição da condição humana, para não se desgastar, não se deixar consumir, não entrar numa situação, né, não atentar contra a rigidez da saúde do trabalhador, né, esses intervalos não são respeitados. Afinal de contas, apesar de estar numa legislação que é voltada para o vínculo de emprego, diz da condição humana e não da condição de empregado, né? É uma condição material, são elementos fáticos, né? Então, a gente identifica esse caráter da continuidade, que é mais do que uma não eventualidade na realização do trabalho. Ora, pode ser que um dia esteja para um aplicativo, no outro dia para outro aplicativo, e aí a gente vai ter as múltiplas conformações, mas isso não desqualifica o fato de que é o trabalho prestado continuamente, ainda que para diversos aplicativos, né? Não desqualifica a existência de uma jornada de trabalho, né? Porque está ali disponível, aguardando o chamado, ainda que esse aplicativo coloque para ele tão somente a demanda quando surge a demanda. Mas esse aplicativo não vai funcionar, não vai ter sucesso enquanto modelo de negócio, né? Se não houver ali um contingente de trabalhadores à disposição para pegar esse chamado na hora que ele surge, tá? Então, existe sim esse elemento, né, da disponibilidade. Existe a questão, né, da pessoalidade, existem vários mecanismos que eles utilizam para a pessoalidade, né? Inclusive fazer ligações durante chamados para identificar, né, se a pessoa que está prestando o serviço é a pessoa que está cadastrada, também perguntar ao consumidor se corresponde à foto. Então, com pessoalidade. Então, assim, todos os elementos que a CLT elenca, né, ali nos seus artigos 2º e 3º, necessários para a caracterização de um vínculo de emprego, me parecem presentes, ainda que não dentro daquele formato fechadinho de antigamente, né? E, inclusive, a questão do risco, essa transferência do risco que sobrevém como uma consequência natural da redução de trabalho, né? Mas a gente não pode imaginar que, porque a empresa consegue transferir o risco, não subsista a responsabilidade dela em assumi-lo, tá? A gente permite juridicamente se deixar esse vazio institucional que as empresas se locupletem da sua torpeza, né? Ao conseguir transferir os custos dos instrumentos de trabalho para o trabalhador.
né, os custos dos riscos da atividade para o trabalhador. E isso vem, acaba vindo ali embasado também por uma situação maior de governabilidade do Estado, né, que vai fazendo com que o risco social e do trabalho passe a ser, de fato, arcado integralmente pelo indivíduo, no caso, o indivíduo trabalhador. Né? É isso que eu teria para Obrigada, comentar. Paula. Eu vou subverter aqui um pouquinho. Eu vou passar a fala para o Renan, porque depois, ao final, eu gostaria que o professor Sidney, que ajudou a coordenar e preparar esse momento, que ele fizesse o encerramento, tá? Como coordenador ali da Clínica do Direito do Trabalho. Pode ser? Então, Renan. Bem, 2 minutos. Eu acho que tem um esforço muito grande das plataformas de tentar invisibilizar o fato que os trabalhadores são trabalhadores. Então, esses exemplos que você mencionou, né, de chamar o trabalhador de parceiro, enfim, de colaborador, de qualquer outra coisa que não de trabalhador, faz parte desse esforço das plataformas, que faz parte da estratégia delas de tentar se esquivar de qualquer tipo de responsabilização trabalhista da atividade que elas desempenham. Eu acho que o momento que a gente está vivendo agora, ele está mostrando de uma forma bem clara para a sociedade que são trabalhadores. Acho que as condições que estão sendo publicizadas, não só na pesquisa, eu acho que tem, enfim, essas ações que o Ministério Público ajuizou, tem vários veículos fazendo matérias sobre as condições deles, acho que a Folha e o Intercept divulgaram várias matérias tratando das condições desses trabalhadores agora no momento de pandemia. Eu acho que está bem claro, né? Está ficando mais claro para a sociedade, isso é importante, da condição de trabalhador dessas pessoas que desenvolvem a atividade de entrega e como é importante de oferecer algum grau de proteção social para elas. Enfim, as plataformas elas adotam vários mecanismos, né, para tentar se esquivar disso, né? Para além desse da gramática que elas utilizam, também tem como elas se portam perante o Poder Judiciário e como elas se portam perante a sociedade. Então, para o Poder Judiciário, por exemplo, elas dizem que elas não passam de meras empresas de tecnologia que fazem uma intermediação sem qualquer tipo de interferência, tanto para o restaurante, como para o cliente, como para o trabalhador. Já quando a gente vê tanto as peças publicitárias delas, como o que acontece na prática, elas ocupam um papel central na determinação das regras de como as atividades vão se desenvolver e as pessoas, elas falam assim, vou pedir alguma coisa pelo iFood. Elas não falam, vou utilizar uma plataforma para fazer um serviço de intermediação, para fazer uma entrega para mim, né? O iFood, ou o Uber Eats, ou a Log, ou enfim, todas essas plataformas, elas têm um papel central na atividade, porque inclusive o restaurante, né, ou o cliente ter uma confiança, ter uma simpatia, ter uma boa imagem da plataforma, é isso que vai fazer com que ele acesse a plataforma, é isso que vai fazer com que ele vá procurar a plataforma, e as plataformas, elas ganham com escala, né? Quanto mais pessoas cadastradas nelas, tanto do ponto de vista de clientes, como de restaurantes, como de trabalhadores, é melhor para ela, tem mais valor, ela consegue ser mais eficiente do ponto de vista do serviço que ela oferece e ela vai ganhar mais com isso. Então, ela é um ator central, né, nesse negócio. E isso é importante a gente ter em vista também para identificar as responsabilidades que elas têm. Então, o problema é que a gente está num modelo, e esse modelo das plataformas digitais hoje em dia, eles têm o paraíso para as empresas, né? Que é todos os ganhos e nenhuma responsabilidade, nenhuma assunção de risco. E daí a importância da gente pensar em regular esse trabalho, seja pela via tradicional do emprego, como a gente tem hoje no Brasil desenhado, via CLT, seja por um estatuto principal. O que eu acho que a gente não pode ficar do jeito que está. É inviável, porque a gente está condenando
salvo engano, a última vez que foi divulgado o número de trabalhadores em plataformas no Brasil era alguma coisa entre 4 milhões, não sei. A gente está condenando um contingente enorme de trabalhadores a uma realidade, né, sem direitos, sem qualquer proteção, e é difícil de imaginar que esse cenário vai dar algum futuro para essas pessoas, né? Então, eu acho que é importante a gente ter tudo isso em vista e agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada, Renan. Então, professor Sidney, e aí com a sua fala você já fecha esse evento, que a gente também agradece, né, pela parceria. Um comentário sobre essa questão do risco que a Brid coloca. Eu acho que essa é uma chave de leitura realmente importante, né? Porque a plataforma, a tecnologia, ela ofusca algumas coisas que, de fato, é um novo negócio que tem como característica básica transferir para o trabalhador o risco. É isso que, basicamente, a plataforma faz. Né? Isso eu acho que já vinha um processo dos últimos 30, 40 anos desse que o Bauman falava, que o capital desata do trabalho. Né? E eu acho que a tecnologia, esse modelo de negócio, permitiu levar isso às últimas consequências, porque, ao mesmo tempo, de um lado, faz um controle extraordinário, super controle, e, ao mesmo tempo, promove um trabalho independente. Isso acho que está no DNA desse modelo de negócios, usar o trabalho independente. Né? Então, é óbvio que por trás disso está uma estratégia de ofuscar a subordinação e transferir para o trabalhador os riscos do negócio. Né? E as pesquisas que nós fazemos estão demonstrando isso, né? Que tem muito de continuidade. Né? A remuneração tem muito a ver com salário, tem jornada no meio, tem controle, ou seja, há muitas persistências, né, que estão sendo ofuscadas pelo mecanismo de controle, pelo mecanismo de remuneração que a tecnologia, o algoritmo consegue fazer. Né? Mas há muitas continuidades, né? Há muitas continuidades em relação ao modelo de assalariamento clássico. Né? Bom, dito isso, então, eu acho que agradeço a professora Maria Aparecida Brito pela parceria. Né? Esse evento aqui, o evento da UFPR e os dois grupos de pesquisa, o grupo do GETS, que é da Sociologia, liderado pela professora Maria Aparecida Brito, e a Clínica de Trabalho, que eu coordeno. E eu acho que foi uma atividade de iniciativa do GETS, que nós, obviamente, encampamos, de fazer uma divulgação de pesquisa. Então, agradeço primeiro essa parceria. Claro, agradeço também o Renan Calil pela parceria na pesquisa e a colaboração aqui nesse momento, né, essa live nossa. Acho que conseguiu transmitir em pouco tempo as questões centrais, os eixos, os achados da pesquisa. Acho que foi muito interessante. Também agradeço, claro, a Paula Freitas, que colabora na pesquisa e aí nos apresenta todas as chaves metodológicas que nós usamos para formular essa pesquisa. Então, acho que foi um momento agradável de troca de informações e divulgação de informações, e espero que a gente consiga reproduzir isso em outros locais, em outros momentos, com mais pesquisas, mais novidades. Então, fechando essa live aqui, eu agradeço a presença de todos e espero que revê-los em outros debates, em outras pesquisas, em outros momentos.